Estudo dos capítulos 84 a 89. A história do mundo segundo Deus. Apesar da palavra de Deus não ser necessariamente um registro histórico, esse apanhado de capítulos aqui compreendido agora funciona como uma espécie de relato histórico resumido, segundo o ponto de vista do Deus Criador, desde o princípio da existência humana até o fim dos tempos. Esse relato, essa explanação, promete ser um pouco mais longa do que a anterior, que falou sobre o legado de Enoque, porque aqui abrange muitos temas diferentes, um junto com o outro. Enoque foi um dos maiores justos que pisou nesse mundo, e já era de se esperar que Deus mostrasse essas coisas a ele, como ele sempre fazia, mostrou o andamento histórico a Abraão, a Moisés, ele sempre mostrava as coisas a seus profetas, seus justos. Vamos lendo e acompanhando ao mesmo tempo esse relato que Deus mostrou a Enoque. No capítulo 84 começa dizendo assim: Depois disto eu vi outro sonho, e eu expliquei todo a ti, meu filho. Enoque levantou e disse a seu filho Matusalém: A ti, meu filho, falarei. Ouve minha palavra e inclina teus ouvidos ao sonho visionário de teu pai. Antes que eu tivesse casado com Edna, sua mãe, eu vi uma visão em minha cama. E vi uma vaca subir da terra, e esta vaca era branca. Depois disso cresceu uma novilha, e com ela outro novilho. Um deles era negro e o outro era vermelho. O novilho negro então golpeou o vermelho e o perseguiu sobre a terra. Daquele tempo em diante não pude ver mais nada a respeito do novilho vermelho. Mas o negro aumentou de tamanho, e uma novilha veio com ele. Depois disso vi muitas vacas virem juntar-se a ele, seguindo ele. A primeira jovem fêmea também saiu da presença da primeira vaca e procurou o novilho vermelho, mas não o encontrou. E ela lamentou com grande lamentação enquanto ela procurava por ele. Então eu fiquei olhando, até que aquela primeira vaca veio até ela, e desse tempo em diante ela se calou e cessou de lamentar. Esse trecho até aqui, do versículo 1 a 10, é o relato a respeito de Caim e Abel. A metáfora usada aqui nesse texto é tipicamente israelita, que a gente vê Abel, o justo, é simbolizado como um novilho vermelho no texto. No próprio texto bíblico nós vemos a questão do novilho vermelho, que tinha que ser perfeito e sem mancha. Ele seria queimado e com as cinzas dele era feita a oferenda perfeita diante de Deus, como vemos no livro de Números. E hoje no judaísmo atual nós vemos essa questão voltando à tona, porque com o sistema sacrificial prestes a retornar em Israel, o Israel atual, o que vai se consistir numa abominação perante Deus, porque o sacerdócio levítico já foi e não mais tem que ser, vemos nos noticiários a respeito do Oriente que lá em Israel ele já tem um novilho vermelho guardado para o dia da retomada do ritual de sacrifício. Então Abel, o justo, foi simbolizado como um novilho vermelho, que já era, desde aquele tempo, no tempo de Enoque, o símbolo da justiça, de um justo. Vamos continuar a leitura, versículo 11 ao 15. Depois disso, ela pariu outra vaca branca, e novamente pariu muitas vacas e novilhos negros. Em meu sonho eu também percebi um touro branco, que de igual maneira cresceu e se tornou um grande touro branco. Depois dele vieram muitas vacas brancas se juntando a ele, e começaram a parir muitas outras vacas brancas que se assemelharam a eles, e seguiram umas às outras. Esse trecho aqui, do versículo 11 ao 15, o que a gente vê? Outras vacas e novilhos negros sendo gerados. Tendo sido Caim simbolizado por um novilho negro, o que por si só representa a raça pecadora, vemos aqui o início do crescimento desenfreado do pecado na terra. E os simbolismos no campo espiritual são sempre os mesmos. Não é à toa que hoje em dia as pessoas que são manipuladas pelo sistema de alguma forma são chamadas de gado. O próprio livro de Enoque, ao descrever o crescimento da população, já na condição de pecadores, o livro de Enoque chama eles de vacas e novilhos. O povo que caminha cego e sem entendimento são realmente como cabeças de gado, que vão daqui para lá e de lá para cá, sem discernir o mundo em que vivem. Capítulo 85. Capítulo 85 diz assim: De novo olhei atentamente enquanto dormindo e examinei o céu acima, e vi cair do céu uma estrela, que estando levantada, comeu e fugiu de entre aquelas vacas. Depois disso vi outras vacas grandes e negras, e vi todas elas mudarem suas baias e pastagens, enquanto seus filhotes começam a lamentar uns com os outros. Novamente vi em minha visão e examinei o céu,
Então vi muitas estrelas descendo, projetando-se do céu para onde estava a primeira estrela, no meio destes jovens, enquanto as vacas estavam com eles, alimentando-se no meio deles. Eu olhei e observei. Quando olhei, todos eles agiram segundo a maneira dos cavalos, e começaram a se aproximar das vacas novas, e todas elas ficaram prenhas e geraram elefantes, camelos e jumentos. Nisso, todas as vacas ficaram alarmadas e apavoradas, quando começaram a morder com seus dentes, tragando e golpeando com seus chifres. Elas começaram também a devorar as vacas, e vi todos os filhos da terra tremerem, chocados com o terror deles, e de repente fugiram. Esse texto foi o capítulo 85 todo, do versículo 1 ao 8. Está falando sobre o pecado dos anjos, os que se misturaram às mulheres e geraram as aberrações, os nefilim. Assunto esse que a gente já conhece muito bem, porque já foi explanado diversas vezes e repetido várias vezes. E o capítulo 86 também fala um pouco sobre isso. Capítulo 86 é o capítulo que só tem 3 versículos. Capítulo 86 diz assim: Novamente eu os percebi, quando eles começaram a morder e devorar um ao outro, e a terra clamou. Então eu levantei meus olhos uma segunda vez em direção ao céu, e vi numa visão, e eis que vieram do céu como se fossem a semelhança de homens brancos. De lá veio um, e 3 com ele. Aqueles 3 que vieram por último me pegaram pela mão e me ergueram das gerações da terra, elevando-me a um lugar alto. Então eles me mostraram uma elevada torre na terra, enquanto todo o monte diminuiu. E eles disseram: Fica aqui até perceber o que acontecerá a esses elefantes, camelos e jumentos, sobre as estrelas e sobre as vacas. Aqui Enoque está tendo a visão sobre o que estava para acontecer com ele no futuro mais à frente. Anjos da parte de Deus viriam e levariam ele para um lugar diferente, de onde ele passaria a ser testemunha de acontecimentos espirituais. E foi isso que lhe rendeu a condição de ter alcançado o testemunho de ter agradado a Deus, e a fama de não ter provado a morte, o qual foi registrado pelo autor da carta aos Hebreus. Agora vamos ao capítulo 87, que também é um capítulo curto, tem 5 versículos. Capítulo 87 diz assim: Então eu olhei para um dos 4 homens brancos que veio primeiro. Ele segurou a primeira estrela que caiu do céu e, amarrando-a, mãos e pés, lançou num vale. Um vale estreito, profundo, tremendo e escuro. Então um deles puxou sua espada e a deu aos elefantes, camelos e jumentos, que começaram a morder uns aos outros. E toda a terra tremeu por causa deles. E enquanto eu via a visão, eis um daqueles 4 anjos que vieram, lançado do céu, reuniu e tocou todas as grandes estrelas, cuja forma semelha-se parcialmente à dos cavalos, e amarrando-os todos, mãos e pés, as lançou nas cavidades da terra. Aqui nesse relato do capítulo 87, os cavalos simbolizam diretamente os anjos pecadores, os quais invejaram a raça humana por terem companheiras para si. Por que anjos se preocupariam em desejar mulheres? Porque desde o começo da criação terrestre, eles foram testemunha do quanto Deus dá valor à criatura humana que ele fez. Deus fez a criatura humana com sua própria imagem, valorizou bastante sua criatura humana. E os anjos viram o quanto Deus deu valor à criação humana, até mais do que os anjos poderiam ter, pois ali era o domínio de seres que tinham a própria imagem do Deus Criador. Provavelmente isso foi fruto de uma inveja aos humanos, pois enquanto os seres sem poder nem glória nenhuma tinham a terra toda para seu domínio, os anjos apenas são servidores que existem para servir e batalhar em favor dos humanos. E se Deus colocou tal criatura junto aos homens, deve ser muito desejável, essa criatura chamada mulher, pois Deus dá muito valor ao ser humano e deu essa companheira chamada mulher aos homens. E os anjos as desejaram. Yah enviou seus anjos que exterminaram os gigantes, os nefilim, e logo em seguida eles capturaram os anjos pecadores e os aprisionaram nas cavidades da terra, como diz o versículo 5. Porque já vimos em estudos anteriores que as prisões dos anjos pecadores são dentro da terra, debaixo da terra, no abismo, literalmente embaixo da terra, na região chamada de abismo. Continuando, vamos para o capítulo 88. 88 diz assim: Então um daqueles 4 foi até as vacas brancas e ensinou a elas um mistério. Enquanto as vacas estavam tremendo, ele nasceu e se tornou homem, e fabricou para si um grande barco. Nele ele habitou.
E 3 vacas habitaram com ele naquele barco, que os cobriu, que está falando de Noé e os seus filhos. Novamente elevei meus olhos ao céu e vi um imponente telhado. Acima dele havia 7 cataratas que derramavam, numa certa vila, muita água. Esse imponente telhado aqui que Enoque viu na visão está se referindo literalmente ao teto da terra, que é o firmamento, que alguns chamam de domo, alguns chamam de cúpula, mas é o firmamento. Enoque contemplou em sua visão e foi revelado a ele que o céu é uma cúpula fechada. E ele viu aquilo na visão e chamou de um imponente telhado quando ele olhou para cima. Versículo 3. Novamente olhei e vi que haviam fontes abertas na terra naquela grande vila. A água começou a ferver e subir sobre a terra, de modo que a vila não foi vista enquanto todo o solo foi coberto com água. Saiu dela muita água, escuridão e nuvens. Então eu examinei a altura dessa água e ela estava elevada acima da vila. Ela fluiu sobre a vila e ficou mais alta do que a terra. Até aqui no versículo 6, vale ressaltar algo muito próprio da nossa terra. Além do fato da Terra ser plana, ser um círculo plano e não um corpo esférico, no fundo mais remoto do solo terrestre tem água, muita água, mais água do que o ser humano pode imaginar. E tal como no relato bíblico do dilúvio, as águas subiram rapidamente, não só pelas águas que caíram do mar de cima, do extenso mar que há acima do firmamento, do telhado do mundo, mas muito mais pelas águas que tem no fundo da terra, dentro da terra. Essas águas que tem dentro da terra, a gente lê na Bíblia que Deus fez elas subirem para se juntar às águas que caíam do mar de cima. E foram as águas de baixo que ajudaram a encher rapidamente a terra, para cumprir seu propósito. E outra coisa, o fato de que as águas subiram acima dos 9 quilômetros de altura, nos lembra que para a água subir, ela tem que se escorar em alguma coisa, pois um campo aberto sem nenhum tipo de parede, ou muro, ou coisa parecida, não retém água. Seria necessário algo em volta, alguma coisa em volta para conter o enchimento da terra. Mas como nós sabemos, a terra é na verdade uma planície fechada por um firmamento sólido, como já vimos. É o imponente telhado que Enoque viu em sua visão. Aí sim se explica por que foi possível a terra se encher como uma vasilha se enche de água. A vasilha enche de água até em cima porque as paredes da vasilha retêm água para ela poder subir. E assim, semelhantemente, o firmamento é o imponente telhado da terra que fez a vez de parede onde as águas se escoraram e subiram. Muita gente já entende isso. Alguns ainda não entendem ou não aceitam. Continuando, versículo 7. Então todas as vacas que estavam juntas lá, enquanto eu olhava para elas, foram submersas, tragadas e destruídas na água, mas o barco flutuou sobre ela. Todas as vacas, os elefantes, os camelos e os jumentos foram afogados na terra, e o gado todo. Eu não pude vê-los. Nem eles foram capazes de fugir, mas morreram e afundaram no abismo. Novamente eu vi numa visão, até que aquelas cataratas foram removidas daquele telhado elevado e as fontes da terra se tornaram equalizadas, enquanto outros abismos foram abertos, para os quais as águas começaram a descer até a terra seca aparecer. O barco permaneceu na terra. A escuridão recuou e se tornou luz. Então a vaca branca que se tornou homem saiu do barco, e 3 vacas com ele. Uma das 3 vacas era branca, assemelhando-se àquela. Uma delas era vermelha como sangue e uma delas era negra. E a vaca branca as deixou. Esse trecho até o versículo 13 aqui, a gente vê a saga de Noé e sua família. Sua família que foi salva junto com ele. E na verdade o único justo da família mesmo era o próprio Noé. Mas era preciso Deus poupar a família dele para que a terra pudesse novamente ser repovoada, como a gente vê no texto. Deus permitiu na embarcação os filhos de Noé e suas respectivas esposas. E a gente vê no versículo 13, uma das 3 vacas era branca semelhando-se àquela, ao principal. Uma delas era vermelha como sangue, no caso Shem, semelhante espiritualmente ao novilho vermelho, e uma delas era negra, é o Ham, chamado Cam, Canaã, que foi amaldiçoado. Era através desses aí que a terra ia ser repovoada novamente. Pegando de novo a partir do versículo 14. Então feras selvagens e pássaros começaram a surgir. De todos esses tipos diferentes reuniram-se leões, tigres, lobos, cães, javalis selvagens, raposas, coelhos e o ranzar, o cisete e o aveste, o papagaio, puncas e corvos.
Então a vaca branca nasceu no meio deles, e eles começaram a morder um ao outro, enquanto a vaca branca que havia nascido no meio deles trouxe um jumento selvagem e uma vaca branca ao mesmo tempo, e depois daquele, muitos jumentos selvagens. Essa vaca branca, logicamente, se refere a Abraão. A vaca branca que tinha nascido no meio deles gerou um jumento selvagem e uma outra vaca branca, Ismael e Isaque, dos quais resulta que judeus e muçulmanos, na verdade, são irmãos de sangue, por parte de Abraão, seu pai. E esse detalhe que a gente vê no versículos 15 e 16, nomes de animais que as pessoas não conhecem e não sabem o que é. Ranzar, Sisete, Aveste, que animais são esses? Na verdade, nem é o fato de querer saber o que são, mas uma coisa é fato. Desde o início do mundo temos que entender que existiram muitos animais que hoje não existem mais. Independente do dilúvio, antes do dilúvio ou depois do dilúvio, muitas espécies de animais existiam e não existem mais. Continuando. Então a vaca branca que tinha nascido gerou uma porca negra selvagem e um cordeiro branco. Aqui já está se referindo à vaca branca. Isaac gerou a porca negra, que é Esaú, e o cordeiro branco, que é Jacó. Já desde o tempo de Enoque, o porco já simbolizava aquilo que é impuro ou abominável a Deus. A vaca branca que tinha nascido gerou uma porca negra selvagem e um cordeiro branco. Traduzindo, Isaac gerou Esaú e Jacó. Versículo 19 e 20. Aquela porca selvagem também gerou muitos porcos, e aquele cordeiro deu 12 cordeiros, se referindo aqui aos 12 patriarcas, o pilar da nação de Israel. Quando aqueles 12 cordeiros cresceram, entregaram um deles aos jumentos, quer dizer, entregaram José aos midianitas. Novamente aqueles asnos entregaram aquele cordeiro aos lobos, se referindo aos egípcios, e ele cresceu no meio deles. Então Deus trouxe as outras 12 ovelhas para que pudessem habitar e se alimentar com ele no meio dos lobos. Eles se multiplicaram e houve abundância de pasto para eles. Mas os lobos começaram a ficar amedrontados e os oprimiram enquanto eles destruíam suas crias, e eles deixaram sua cria em torrente de água profunda. Então as ovelhas começaram a clamar por causa de seus filhos e fugiram para refugiar seu senhor. Mas um que foi salvo escapou e foi até o jumento selvagem, já se referindo a Moisés. Eu vi a ovelha gemendo, chorando e implorando ao seu senhor, com toda a sua força, até que o senhor das ovelhas desceu sua voz de sua elevada habitação. Foi até elas e as examinou. Ele chamou aquela ovelha que foi secretamente furtada dos lobos e disse-lhe para fazer os lobos entenderem que não deviam tocar nas ovelhas. Então aquela ovelha foi aos lobos com a palavra de Elohim, enquanto que outro o encontrou e continuou com ele, se referindo aqui a Arão, irmão de Moisés, que atuou como porta-voz dele diante de Faraó. Ambos entraram juntos na habitação dos lobos e, conversando com eles, os fizeram entender que dali em diante eles não deviam tocar nas ovelhas. Depois disso eu percebi os lobos prevalecendo grandemente sobre as ovelhas com toda a sua força. O rebanho clamou e seu senhor veio até eles. Ele começou a ferir os lobos, que começaram uma grave lamentação. Mas as ovelhas ficaram caladas e nem daquele tempo elas clamaram. Isso se referindo às pragas do Egito, que foram lançadas sobre os egípcios e eles lamentaram com grande lamento. Então eu fiquei olhando para elas até elas se apartarem dos lobos. Os olhos dos lobos estavam cegos, os quais saíram e seguiram-nas com todo o seu poder, mas o senhor das ovelhas continuou com elas e as conduziu. Todo o seu rebanho o seguiu. Seu semblante ficou terrível e esplêndido, e glorioso era seu aspecto. Então os lobos começaram a seguir as ovelhas até que eles as alcançaram num certo lago de água. Então aquele lago ficou dividido, a água erguendo-se em ambos os lados diante de sua face. Uma pausa aqui no versículo 39, diz, um certo lago de água. Está falando do Iansuf, que hoje nós chamamos de Mar Vermelho. Mas um detalhe, alguns antigos estudos afirmam que o que se abriu diante de Israel não foi um mar, mas sim um lago. Ou seja, uma laguna que fizesse parte de um certo ponto do Iansuf, e não exatamente um mar como imaginamos. Pois segundo a própria topografia do Iansuf, do Mar Vermelho, que na verdade não significa Mar Vermelho, Iansuf significa Mar de Juncos. Segundo a própria topografia do Iansuf, em um determinado trecho ele era composto por várias lagunas, umas juntas com as outras.
Esse assunto, claro, levanta várias controvérsias, que o Mar Vermelho hoje em dia é toda aquela faixa marítima que vai de cima desde o Golfo de Suez até lá embaixo no Iêmen. E Deus não fez o povo de Israel descer até a altura do Iêmen ou do Sudão, mais abaixo, pois em Êxodo 14:1, Deus dá a Moisés a localização exata de onde era para eles acamparem. Êxodo 14, verso 1 e 2, Deus disse a Moisés: diga aos filhos de Israel que se voltem e acampem de frente para Pi-Hahirote, entre Migdol e o mar, virados para Baal-Tsifon. Virados para lá, acamparão junto ao mar. E Deus falou isso exatamente para que não houvesse nenhuma controvérsia quanto à localização, porque o que nós chamamos hoje de Mar Vermelho é muito extenso, mas Deus deu a localização exata. Essa localização dada por Deus é exatamente aonde eles ficaram. E pelos mapas antigos da época, vemos que esse trecho de mar ao qual Deus se refere é logo no comecinho do Golfo de Suez, onde haviam algumas lagunas lamacentas. Naquela época não existiam os termos Golfo de Suez e Golfo de Aqaba. Era tudo considerado Mar Vermelho, Mar de Junco, Yam Suf. Mas se fôssemos descrever a travessia de Israel usando os termos atuais, aí não deveríamos dizer que Israel atravessou o Mar Vermelho. Teríamos que dizer que Israel atravessou o Golfo de Suez. O Mar Vermelho, como é hoje em dia, é mais para baixo, mais para frente. Só que nesse tempo, o trecho do Yam Suf que eles atravessaram é o trecho que hoje chamamos de Golfo de Suez. Você consegue compreender isso, né? No mapa, quando tem o Mar Vermelho, tem o Mar Vermelho, a extensão dele no mapa, aí lá em cima tem dois golfos, são perto. O Golfo de Aqaba e o Golfo de Suez, que é uma faixa mais estreita de água. A parte onde tudo aquilo ali era Yam Suf, era tudo Mar de Junco, tudo chamado de Mar de Junco, ou Mar da Eritreia. Mas o trecho onde Israel atravessou, especificamente, hoje em dia, é chamado Golfo de Suez. Em algumas passagens do próprio livro de Enoque, o Mar Vermelho é chamado de Mar da Eritreia. Enoque 31:2, Enoque 76:7. E quando olhamos no mapa do Egito Antigo, esse comecinho do Golfo de Suez era uma formação de pequenas lagunas. Por essa razão, alguns historiadores que não acreditam muito na Bíblia dizem que o povo de Israel teria apenas atravessado por dentro de um lago lamacento, menosprezando assim o milagre de Deus. Mas de frente para Pi-Hahirote, mais para o lado de Baal-Tsifon, já não era mais aquele trecho de lagos lamacentos, os quais eram mais no início. Então por que na visão de Enoque ele diz que viu um certo lago de água? Por que Enoque usa essa expressão? Estaria ele confirmando que Israel cruzou por dentro de um lago lamacento? Não. Ele chama o atual Golfo de Suez de lago por causa do formato que ele tem. Hoje em dia aquela faixa, aquele tipo de faixa de água é chamada de golfo, mas antigamente não tinha esse termo. Então para ele era tudo lago, ele olhou na visão, viu, é o lago. Uma faixa de água comprida em forma de um bastão é um lago. A palavra profética não errou. A forma de expressão dele é que era simplista. Continuando a leitura. Versículo 40. E enquanto seu senhor as estava conduzindo, ele se colocou entre elas e os lobos. Os lobos, no entanto, não perceberam as ovelhas, mas foram para o meio do lago seguindo elas, e correndo atrás delas no lago de água. Mas quando eles viram o senhor das ovelhas, eles voltaram para fugir de diante de sua face. Então a água do lago retornou repentinamente, de acordo com sua natureza. Ela se tornou cheia e levantou-se, até que cobriu os lobos. E eu vi que todos eles que tinham seguido as ovelhas morreram e foram afogados. Mas as ovelhas passaram sobre esta água, continuando para o deserto que estava sem água e grama. E eles começaram a abrir seus olhos e a ver. Então eu vi o senhor das ovelhas examinando e dando água e grama. As ovelhas já mencionadas continuavam com elas, conduzindo-as. E quando ele tinha subido ao topo de uma alta rocha, o senhor das ovelhas o enviou a elas. Depois disso eu vi seu senhor colocado diante delas com um aspecto terrível e severo. E quando elas o viram, elas ficaram amedrontadas com seu semblante. Todas elas ficaram alarmadas e tremeram. Elas clamaram àquela ovelha e àquela outra ovelha que estava com ele, o qual estava no meio delas, dizendo: não somos capazes de permanecer diante de nosso Senhor ou de olhar para ele. Então aquela ovelha que os conduzia saiu e subiu ao topo da rocha,
enquanto as ovelhas que restaram começaram a ficar cegas e a vagar pelo caminho que ele havia lhes mostrado, mas ele não soube. Seu senhor, entretanto, estava movido de grande indignação contra eles, e quando aquela ovelha soube o que havia acontecido, desceu do topo da rocha e veio até eles, e descobriu que havia muitos que se tornaram cegos e tinham se desviado de seu caminho. Tão logo elas o viram, temeram e tremeram em sua presença, e ficaram desejosos de voltar a seu rebanho. Então aquela ovelha, levando consigo outra ovelha, foi até aqueles que tinham se perdido, e depois disso começou a matá-los. Eles ficaram aflitos ao seu semblante. Então ele fez com que os que tinham se desviado retornassem, os quais voltaram para seu rebanho. Vi igualmente naquela visão que esta ovelha se tornou homem, construiu uma casa ao Senhor do rebanho e fez todos ficarem na casa. Todo esse trecho lido agora mostra o início da saga do povo de Israel pelo deserto sob a liderança de Moisés. Moisés não foi um mero líder comunitário, ele era um mediador. Na mesma categoria de Yeshua, ele era um mediador entre Deus e o povo de Deus. Do ponto de vista espiritual, ali naquele momento, naquele lugar, ele tinha o mesmo nível de importância que Yeshua tem hoje em dia. Porque ele era o único que falava direto com Deus. Ele era o mediador do povo. Apesar dos judeus dizerem hoje em dia que não tem mediador e nunca precisaram de mediador. Mas Moisés foi mediador. Era ele quem falava com Deus e transmitia as normas de Deus para o povo. Sempre houve muito debate também acerca do Monte Sinai, que no texto diz que aquela ovelha deixou a outra ovelha, ou seja, Moisés se apartou de Arão e subiu numa alta rocha, referindo-se a Moisés subindo o Sinai. E esse Sinai sempre gerou muita controvérsia. O monte apresentado hoje em dia como sendo Sinai era falso ou não? Era o verdadeiro? Não, não era o verdadeiro, pois em Gálatas 4:25, Paulo diz: o Monte Sinai está na Arábia. E o Sinai apresentado hoje em dia aos turistas como Monte Sinai não está na Arábia. Depois de várias pesquisas nas áreas da Rota do Êxodo a partir de 84, foi então finalmente encontrado na Arábia, no território da Arábia, o verdadeiro Monte Sinai. Que houve uma mudança de nome. O Monte Sinai verdadeiro é um que hoje é chamado de Jebel el-Laus. Os árabes beduínos da região o chamam de Jebel Musa, a montanha de Moisés. Jebel Musa. Jebel el-Laus. Ele fica cercado e constantemente vigiado por guardas. Por que os árabes fazem isso? Porque eles não querem, eles temem que Israel venha a reclamar posse do monte, por causa de toda essa história de Deus usar o Monte Sinai para falar com seu povo e não sei o que mais. O verdadeiro Monte Sinai, o que hoje é o Monte Jebel el-Laus, ele fica cercado de guardas armados. Ninguém pode subir lá. Continuando, versículo 61. Vi também que aquela ovelha que procedeu a encontrar esta ovelha, seu condutor, morreu. Vi também que toda ovelha grande morreu, enquanto as menores subiram em seu lugar. Entraram num pasto e se aproximaram de um rio de água, se referindo ao Jordão. Então aquela ovelha, seu condutor, que se tornou um homem, foi separado delas e morreu. Todo o rebanho procurou por ele e clamou por ele com lamentação amarga. Vi também que eles cessaram de clamar por aquela ovelha e passaram sobre o rio de água, e que lá se levantou outra ovelha, todas de quem as conduziu, em vez daqueles que foram mortos, os que tinham previamente conduzido. Essa parte trata do início do encargo de Yehoshua, Josué, até o povo chegar à condição de estarem sob a direção dos juízes de Israel. Depois da morte de Josué, Deus não colocou outro líder individual, mas estabeleceu uma espécie de rodízio de líderes, que já não eram exatamente líderes, mas eram libertadores do povo. Ou seja, quando surgia uma questão séria, os libertadores tomavam a frente, lutavam e livravam o povo. Então eu vi que aquela ovelha entrou num lugar deleitável, um lugar agradável e glorioso território. Vi também que eles ficaram satisfeitos, que sua casa estava no meio daquele deleitável território e algumas vezes seus olhos estavam abertos e algumas vezes ficavam cegos. Até que outra ovelha se levantou e as conduziu. Ele os trouxe todos de volta e seus olhos foram abertos. Essa outra ovelha, no caso aqui, é o profeta Samuel, que era profeta e também era juiz de Israel.
Apesar dos humanos viverem falando que são livres para escolher, note que em todo o tempo no texto sagrado é Deus quem escolhe os líderes de seu povo. Ele não deixou o povo escolher e nem mandou o povo escolher o próprio líder. Era o próprio Deus quem escolhia. Ele escolheu Moisés, ele escolheu cada um dos juízes, ele é que escolhia. Deus é que escolhe. As lideranças que vêm da parte de Deus é o próprio Deus que escolhe. Sempre foi e sempre será assim. Então cães, lobos e javalis selvagens os devoraram, até novamente outra ovelha se levantar, o mestre do rebanho, um deles mesmo, um carneiro, para conduzi-los. Este carneiro começou a dar chifradas para todos os lados, naqueles cães, lobos e javalis selvagens, até que todos eles morreram. Essa ovelha que está se referindo aqui, nessa passagem, é o rei Saul. Ele era a ovelha que dava chifrada para todos os lados, quer dizer, era o jeito dele de reinar, sempre com decisões insensatas e nada técnicas, escolhas intempestivas. Foi assim que ele reinou sobre o povo, fazendo o que dava na cabeça sem pensar necessariamente como um líder ou como um rei. Versículo 69. Levantou seus olhos e viu o carneiro no meio deles, os quais tinham deixado de lado sua glória. E ele começou a ferir o rebanho, pisando sobre eles e comportando-se sem dignidade. Então seu senhor enviou a antiga ovelha novamente para uma ovelha ainda diferente, e o levantou para ser um carneiro e conduzi-las no lugar daquela ovelha que tinha deixado de lado sua glória. Nesse trecho agora, é uma ovelha diferente que Deus levanta. Davi, filho de Ishai, chamado em português filho de Jessé. O rei Davi era a ovelha diferente, na visão de Enoque, porque ele era chamado o homem de acordo com o coração de Deus, já naquela época. Vivendo na época que viveu, Davi era o homem de acordo com o coração de Deus porque ele vivia a Torá do Deus de Israel no mesmo espírito do Pacto Novo, no mesmo espírito dos ensinamentos de Yeshua. Davi interpretava e aplicava as normas divinas com base em seu amor por Deus e seu zelo com os mandamentos. É utilizar o amor a Deus e a intenção de obedecer os mandamentos como base para sua vida comum. Isso se chama zelo, e o rei Davi tinha isso. Versículo 72. Indo então a ele e conversando com ele a sós, ele levantou o carneiro e fez dele um príncipe e líder do rebanho. Todo o tempo aqueles cães aborreceram a ovelha, se referindo aqui aos filisteus, porque já andaram especulando que os atuais palestinos seriam descendentes dos filisteus por causa do nome. Palestinos se chamam Pilistim em hebraico, e os filisteus já eram Pilistim também. Mas a palavra de Deus nos mostra que o povo filisteu mesmo, eles eram descendentes de gregos ou cipriotas, e não do povo árabe. E a Bíblia também nos mostra que os filisteus foram completamente exterminados. Não sobrou ninguém, nenhum descendente. Só mesmo a palavra Pilistim ficou em relação a eles. Então, os palestinos não são descendentes de filisteus. Apenas o termo Pilistim é que é usado igualmente. O primeiro carneiro pagou respeito a este último carneiro. Então o último carneiro levantou e fugiu de diante de sua face. E eu vi que aqueles cães fizeram o primeiro carneiro cair. Mas o último carneiro levantou e conduziu o carneiro menor. Aquele carneiro também gerou muitas ovelhas e morreu. Então houve uma ovelha menor, um carneiro, no lugar dele, que se tornou um príncipe e líder, conduzindo o rebanho, se referindo aqui a Salomão e a trajetória dele como líder dos hebreus. E a ovelha aumentou de tamanho e multiplicou, e todos os cães, lobos e javalis selvagens temeram e fugiram dele. Aquele carneiro também golpeou e matou todas as feras, de modo que eles não pudessem novamente prevalecer no meio das ovelhas, nem arrebatá-las em tempo algum. E aquela casa foi feita grande e larga, uma imponente torre, sendo construída sobre ela pelas ovelhas, para o Senhor das ovelhas. A casa era baixa, mas a torre era elevada e muito alta. Então o Senhor das ovelhas se colocou sobre a torre e fez uma mesa cheia se aproximar diante dele. Novamente vi que aquela ovelha se perdeu e foi por vários caminhos, esquecendo aquela sua casa, e que seu Senhor chamou alguns entre eles, os quais enviou a eles, se referindo aos profetas. Mas a estes as ovelhas começaram a matar, e quando um deles foi salvo da matança, ele saltou e clamou contra aqueles que estavam desejosos de matá-los. Aqui já se referindo a Elias, o tisbita. Mas o Senhor das ovelhas o livrou de suas mãos e o fez subir até ele e permanecer com ele.
ele enviou muitos outros a elas para testificar e com lamentações para clamar contra eles. Novamente eu vi quando alguns deles esqueceram a casa do seu senhor e sua torre, vagando em todos os lugares e crescendo cegos. Vi que o Senhor das ovelhas fez uma grande matança entre eles, em suas pastagens, até que eles clamaram a ele em consequência da matança. Então ele as apartou do lugar de sua habitação e deixou no poder dos leões, tigres, lobos e hienas, e ao poder das raposas e de todo animal, e os animais selvagens começaram a despedaçá-los. E vi também que eles se esqueceram da casa de seus pais e sua torre, dando-os todos ao poder dos leões para despedaçá-los e devorá-los, até o poder de todo animal. Então eu comecei a clamar com toda a minha força, implorando ao Senhor das ovelhas, e mostrando-lhe como as ovelhas eram devoradas por todos os animais de rapina. Mas ele olhou em silêncio, regozijando-se de que elas fossem devoradas, tragadas e levadas à morte, e deixando-as ao poder de todo animal por comida. Ele chamou também 70 pastores e os designou para o cuidado das ovelhas, para que eles pudessem cuidar delas, dizendo a eles e aos seus associados: todos vós de agora em diante, todos vós cuideis das ovelhas, e a todos eu ordeno: fazei, e eu os entrego para as enumerarem. Eu vos direi quais delas serão mortas, a estas destruam. E ele entregou as ovelhas a eles. Então ele chamou a outro e disse: entende e cuida de tudo que os pastores farão a estas ovelhas, pois muitas delas serão destruídas depois que eu ordenei. De todo excesso e matança que os pastores cometerem, haverá uma conta. Como, quantas foram destruídas pela minha ordem e quantas eles destruíram por sua própria cabeça. De toda destruição trazida por cada um dos pastores, haverá uma contagem, e de acordo com o número eu farei com que um memorial seja feito diante de mim. Quantas eles destruíram por suas próprias cabeças e quantas eles entregaram à destruição, para que eu possa ter esse testemunho contra eles, para que eu possa saber todos os seus procedimentos, e que, entregando as ovelhas a eles, eu possa ver o que eles farão, se eles agirão como eu ordenei ou não. Disso, portanto, eles serão ignorantes. Nem farás qualquer explanação a eles, nem os reprovarás, mas haverá uma contagem de toda a destruição feita por eles, em suas respectivas estações. Então eles começaram a matar e a destruir mais do que lhes foi ordenado. E eles deixaram as ovelhas sob o poder dos leões, assim que muitos deles foram devorados e engolidos pelos leões e tigres. E javalis selvagens caíram sobre eles para depredá-los. Aquela torre eles queimaram e derrubaram aquela casa. Então eu me afligi extremamente por causa da torre, e porque a casa das ovelhas foi derrubada. Nem fui depois disso capaz de perceber se eles entraram novamente naquela casa. Igualmente, os pastores e seus associados os entregaram a todos os animais selvagens para que os devorassem. Cada um deles em sua estação, de acordo com seu número, foi entregue. Cada um deles, um com o outro, foram descritos num rolo, como muitos deles. Um com o outro foram descritos num rolo. Porém, mais do que foi ordenado, cada pastor matou e destruiu. Então eu comecei a chorar e fiquei grandemente indignado por causa dos pastores. De igual maneira também vi na visão aquele que escreveu, como ele escreveu destruído pelos pastores todo dia. Ele subiu, permaneceu e exibiu cada um de seus rolos para o Senhor das ovelhas, contendo tudo o que eles haviam feito e tudo que cada um deles tinha feito, e todos os que eles haviam entregue à destruição. Ele pegou o rolo em suas mãos, leu, selou e o depositou. Depois disso, eu vi pastores fazendo vigília por 12 horas. E veja, 3 das ovelhas separadas chegaram, entraram e começaram a construir tudo que estava caído naquela casa. Esse trecho lido se refere ao tempo de Zorobabel, Esdras e Neemias, que foram chamados e exaltados por Deus na reconstrução do templo, juntamente com o sumo sacerdote Yeshua, que nas versões bíblicas vem sumo sacerdote Josué ou sumo sacerdote Jesua, mas o nome hebraico aí no caso é Yeshua mesmo. A expressão 70 pastores, que aparece nesse texto, ela parece se referir realmente aos líderes religiosos constituídos da nação de Israel, os que tinham o dever de guiar o povo para que não se desviassem do caminho. Só que eles, no caso, não fizeram isso.
e se refere também aos líderes de outras nações que Deus enviou para exercer punição e juízo sobre os desobedientes do seu povo. O ponto mais importante sobre esses 70 pastores em questão não é apontar categoricamente quem foram, um por um. O mais importante aqui no caso é ressaltar que haverá uma prestação de contas perante Deus. Ou seja, um dia Deus vai cobrar de cada um aquilo que ele foi instrumento nessa vida. Mesmo que o indivíduo tenha causado tropeços que Deus sabia que iriam acontecer, ninguém deixará de ser cobrado. E por que isso? Porque desde o início da criação humana, Yahá, o Deus Eterno, deixou bem claro que os humanos tinham um dever para com ele, e reconhecê-lo como ser supremo, como seu Deus, e viver para ele. No versículo 107 ao 111, vemos alguém colocando todos esses acontecimentos diante de Deus, escrevendo num rolo, e sendo depois levantados para corrigir tudo que estava errado na nação israelita. Nisso aí nós vemos claramente a ação de Neemias, que foi o principal responsável pela reorganização do povo de Israel depois do exílio. E juntamente com Zorobabel, obviamente, ele liderou o retorno dos exilados de Babilônia. Versículos 112 e 113. Mas os javalis selvagens os atrapalhavam, apesar de que eles não prevaleceram. E novamente começaram a construir, como antes, e levantaram aquela torre que foi chamada a Torre Elevada. Os javalis aqui, no texto, eram os samaritanos, os que tentavam atrapalhar a reconstrução de Jerusalém, como a gente lê no livro de Neemias. A expressão Torre Elevada se refere ao templo israelita. Agora do 114 em diante. E novamente começaram a colocar diante da torre uma mesa com todo tipo de pães impuros e sujos sobre ela. Além disso, também todas as ovelhas eram cegas e não conseguiam enxergar, assim como os pastores. Assim, elas foram entregues aos pastores para uma grande destruição, que as pisaram sob seus pés e as devoraram. Contudo, seu senhor estava calado, até que toda a ovelha no campo foi destruída. Os pastores e as ovelhas foram todos mesclados, juntos, mas eles não os salvaram do poder dos animais. Então aquele que escreveu o rolo subiu, o exibiu e o leu na residência do Senhor das Ovelhas. E pediu a ele por eles, e orou, apontando cada ato dos pastores e testificando diante dele contra todos eles. Então, pegando o rolo, ele o guardou consigo e se afastou. De novo aqui falando dos pastores, como lemos no texto bíblico, Nabucodonosor, Deus se referiu a ele como meu servo. Nabucodonosor, meu servo. E falando sobre Ciro o persa, disse, ele é meu pastor e fará o que me agrada. Essa expressão pastores, os 70 pastores, os pastores em geral, que aparece nesse texto, genericamente se refere a todos aqueles que Deus usou para conduzir propósitos e aqueles que foram estabelecidos por Deus para dirigir o povo, sendo em sua maioria a classe religiosa de Israel. Que eles foram estabelecidos para isso, mas, como já disse, eles não fizeram isso. Eles usaram de seu poder de influência justamente para se aproveitar do povo. Ao mesmo tempo que esse relato parece estar falando do tempo dos Macabeus, onde teve mais perseguições e mais afrontas ao povo judeu, parece também que o texto faz uma metáfora messiânica. No versículo 118 diz, aquele que escreveu o rolo subiu e o leu na residência do Senhor das Ovelhas. E também diz que ele pediu a Deus por eles e orou por eles. Parece estar falando da condição de Yeshua como intercessor diante de Deus. Na verdade, o chamado período dos Macabeus não nos interessa tecnicamente. Historicamente falando, ele tem relevância mesmo para o povo judeu, porque foi durante esse período que foi instituída a festa de Hanukkah, que é a festa cujo significado é a reafirmação do judaísmo como verdade absoluta, digamos assim. Na época, a festa de Hanukkah foi estabelecida para ser uma espécie de substituta de Sukkot, tabernáculos, que nos tempos difíceis não podiam ser celebrados pelos judeus, no tempo de Antíoco Epifânio. Agora, capítulo 89. E eu observei durante todo o tempo em que 37 pastores estiveram inspecionando, todos os quais terminaram em seus respectivos períodos como o primeiro. Então outros os receberam em suas mãos, para que pudessem cuidar delas em seus respectivos períodos, cada pastor em seu próprio período. Depois disso, eu vi na visão que todas as aves do céu chegavam, as águias, o viveiro, o papagaio, corvos.
A águia instruiu a todas. Elas começaram a devorar as ovelhas, picar seus olhos e comer seus corpos. Então as ovelhas clamaram, pois seus corpos eram devorados pelas aves. Eu também clamei e gemi em meu sono contra os pastores que cuidavam do rebanho, e olhei enquanto as ovelhas eram comidas pelos cães, pelas águias e pelos corvos. Eles não deixaram seus corpos, nem sua pele, nem seus músculos, e somente seus ossos restaram. Até seus ossos caíram sobre o chão, e a ovelha ficou diminuída. Eu também observei durante o tempo que 23 pastores estavam cuidando, os quais completaram seus respectivos períodos, 58 períodos. Então nasceram pequenos cordeiros daquela ovelha branca, que começaram a abrir seus olhos e a enxergar, chorando pela ovelha. Mas a ovelha não clamou a eles, nem ouviu o que lhe diziam. Mas ficou muda, cega e obstinada em maior intensidade. Eu vi na visão que corvos voavam sobre aqueles cordeiros, que eles os agarraram e que seguraram um deles e rasgaram a ovelha em pedaços e os devoravam. Eu vi também que chifres cresceram nos cordeiros e que corvos alumiaram sobre seus chifres. Vi também que um grande chifre brotou num animal entre as ovelhas e que seus olhos estavam abertos. Ele olhou para elas. Seus olhos estavam bem abertos e ele clamava a elas. Então o íbex o viu. Todos correram até ele. Enquanto isso, todas as águias, os corvos e os papagaios estavam ainda levando a ovelha, voando sobre ela e devorando-a. A ovelha ficou em silêncio, mas o íbex lamentou e chorou. Então os corvos contenderam e lutaram com ela. Eles desejaram entre si quebrar o chifre dele, mas não prevaleceram contra ele. E eu fiquei olhando para eles até que os pastores, as águias, o aveste e os papagaios vieram, os quais clamavam aos corvos para quebrarem o chifre do íbex, para contender com ele e para matá-lo. Mas ele lutou com eles e clamou para que a ajuda pudesse vir a ele. Então eu percebi que o homem veio, aquele que escreveu os nomes dos pastores, o qual subiu diante do Senhor das ovelhas. Ele trouxe assistentes e fez com que cada um o visse descendo para ajudar o íbex. Eu percebi também que o Senhor das ovelhas veio a elas com ira, enquanto que todos aqueles que o viam fugiam. Todos caíam em seu tabernáculo diante de sua face, enquanto todas as águias, corvos e papagaios se reuniram e trouxeram com eles todas as ovelhas do campo. Todos vieram juntos e impediram de quebrar o chifre do íbex. Então eu vi aquele homem que escreveu o rolo. A palavra de Deus abriu o rolo da destruição, daquela destruição com os últimos 12 pastores lavrados, e apontou diante do Senhor das ovelhas para que eles destruíssem mais do que os precederam. Vi também que o Senhor das ovelhas veio até elas, tendo em sua mão o cetro de sua ira, preso na terra, que se dividiu ao meio, enquanto que todos os animais e pássaros do céu caíam sobre as ovelhas e afundavam na terra, que se fechou sobre eles. Vi também que uma grande espada foi dada às ovelhas, que saíram contra todos os animais do campo para matá-los. Mas todos os animais e pássaros do céu fugiram de diante de sua face. O trecho acima citado parece se referir ao período de perseguição que os messiânicos sofreram ao longo do primeiro e segundo século em diante. Vemos no texto que todos os animais e pássaros caíam sobre as ovelhas e afundavam na terra, uma verdadeira cena de perseguição, de ataque às ovelhas, que no caso as ovelhas representam o povo de Deus, e ainda protegeram a autoridade do íbex. Esse íbex do texto parece mais estar representando aqui a Kehilá, a comunidade messiânica de um modo geral. Nesse caso aqui temos que dizer parece ser ou parece estar, porque temos que levar em conta tudo que as simbologias representam de um modo em geral, e tudo que pode ser. Em uma primeira análise, a metáfora do íbex parece estar falando do próprio Yeshua. É o que parece, pois o íbex é uma cabra com chifres bem compridos, e na simbologia antiga, o chifre simboliza o poder, simbolizava que ele tinha mais força. O chifre era a força do animal, a força que ele possuía. Mas no todo, essa parte do texto realmente nos parece estar fazendo referência a um período de perseguição aos fiéis, como houveram muitos períodos de perseguição aos fiéis na história. Pode estar se referindo a todos eles de um modo genérico ou a um que ainda há de acontecer. Mas vamos seguindo em frente com aquilo que Deus colocou para ser feito. Continuando a partir do versículo 29, na visão de Enoque.
E eu vi um trono erguido numa terra deleitável. Sobre ele assentava-se o Senhor das ovelhas, que recebeu todos os rolos selados, que foram abertos diante dele. Então o Senhor chamou os primeiros 7 brancos e ordenou-os trazerem diante dele a primeira de todas as estrelas, a qual precedeu as estrelas que se assemelhavam parcialmente à forma de cavalos. A primeira estrela que caiu primeiro, e eles a trouxeram diante dele. E ele falou ao homem que escreveu em sua presença, que era um dos 7 brancos, dizendo: Pega aqueles 70 pastores a quem eu entreguei as ovelhas, os quais, recebendo-as, mataram mais delas do que eu ordenei. Eis que eu os vi todos amarrados em pé diante dele. Primeiro veio no julgamento das estrelas, que, sendo julgadas e consideradas culpadas, foram para o lugar da punição. Elas as confinaram num lugar profundo e cheio de chamas de pilares de fogo. Então os 70 pastores foram julgados e considerados culpados, e confinados nas chamas do abismo. Nesse tempo vi também que o abismo estava assim aberto, no meio da terra, estava cheio de fogo. E a ela foram trazidas as ovelhas cegas, as quais, sendo julgadas e consideradas culpadas, foram todas confinadas naquele abismo de fogo, na terra, e queimaram. O abismo ficava à direita daquela casa. E eu vi as ovelhas queimando e seus ossos sendo consumidos. E fiquei olhando imergir aquela antiga casa enquanto trouxeram seus pilares, cada planta dela e o marfim desvelando-se. Eles o trouxeram para fora e o depositaram no lugar ao lado direito da terra. Aqui nós vemos o juízo divino sobre esses 70 pastores, citado no texto. Esses 70 pastores, eles representam os cães, a liderança religiosa oficial de Israel, a mesma que rejeitou Yeshua, cujo significado espiritual se estende também aos falsos líderes contemporâneos, como tem muitos no cristianismo, ou catolicismo, ou qualquer outro líder que fale contra a lei de Deus, que ensine algo contra o que está na lei de Deus. Os que supõem ser representantes do caminho certo, mas rejeitam Yeshua pelas coisas que fazem. Muitos deles aceitam Yeshua de boca, mas o rejeitam por suas obras. Na maioria das passagens bíblicas do Tanakh, o chamado Antigo Testamento, quando se fala em pastores, está se falando dos líderes do povo, os que deveriam guiar o povo, mas não fazem isso. E dentro do panorama geral do julgamento de todos os humanos, a visão de Enoque mostra aquele cenário descrito no último versículo de Isaías. Os justos contemplarão o sofrimento dos ímpios. Quem nega o Filho de Deus, Yeshua, receberá o castigo eterno. Inclusive esse trecho final do livro de Isaías é tão severo que os rabinos costumam evitar de lê-lo. Versículo 39. Eu também vi que o Senhor das ovelhas produziu uma casa nova, grande e mais elevada do que a anterior, a qual ele ligou com o antigo lugar circular. Todos os seus pilares eram novos e seu mármore novo também, mais abundante do que o antigo mármore que ele havia trazido. Enquanto todas as ovelhas que foram deixadas no meio dela, todos os animais da terra e todas as aves do céu se prostravam e o adoravam, implorando a ele e obedecendo em tudo. Então aqueles 3 que estavam vestidos de branco, segurando-me pela minha mão, antes tinham me feito subir, enquanto a mão daquele que falava comigo me segurava e me colocava no meio das ovelhas, antes que o julgamento acontecesse. A ovelha era toda branca, com lã longa e pura. Então todas as que tinham perecido e tinham sido destruídas, todo animal do campo, toda ave do céu, reuniram-se naquela casa, enquanto o Senhor das ovelhas regozijou-se com grande alegria, porque todas estavam bem e tinham voltado novamente para sua habitação. E eu vi que elas abaixaram a espada que havia sido dada às ovelhas, e retornou à sua casa, selando-a na presença do Senhor. Todas as ovelhas tinham sido fechadas naquela casa, que tinha sido capaz de contê-las, e os olhos de todas foram abertos, contemplando o bondoso, que aqui no texto está com B maiúsculo, contemplando o bondoso. Não houve entre elas quem não o visse. E igualmente eu percebi que a casa era grande, larga e extremamente cheia. Vi também que a vaca branca havia nascido, cujos chifres eram grandes, e que todos os animais do campo e todas as aves do céu estavam alarmadas com ele, e imploravam a ele todas as vezes. Então eu vi que a natureza deles foi mudada, e eles se tornaram vacas brancas. O primeiro, o que estava no meio deles, falou, quando aquela palavra tornou-se um grande animal sobre cuja cabeça havia grandes chifres negros.
enquanto o senhor das ovelhas se alegrava por causa delas e de todas as vacas. Eu caí no meio deles. Despertei e vi-o todo. Esta é a visão que eu vi, descendo e despertando. Então eu bendisse ao Senhor da Justiça e dei glória a Ele. Depois disso chorei abundantemente. Não cessaram minhas lágrimas, de modo que me tornei incapaz de suportar. Enquanto eu olhava, eles fluíram por causa do que eu vi, pois tudo estava indo e vindo. Cada circunstância individual com respeito à conduta da humanidade que foi vista por mim. Naquela noite eu relembrei de meus sonhos anteriores, e então chorei e me afligi por causa do que eu tinha visto na visão. Capítulo 89 traz aqui um panorama geral da visão de Enoque a respeito de tudo que o povo de Deus sofreu desde o período pós-exílio até os tempos de Machia. Nesse último trecho, Enoque contempla algo intrigante antes de despertar de sua jornada espiritual. Todas as ovelhas contemplaram o bondoso, que aqui no texto vem com B maiúsculo. Contemplaram o bondoso dentro de uma habitação bastante extensa. E quando esse bondoso falou, a palavra dele se tornou um grande animal com chifres negros. E aí Deus trouxe Enoque de volta aos sentidos naturais. Ao mostrar a ele eventos futuros de forma linear, Enoque estava começando a adentrar coisas que nem nós vimos acontecer ainda. Essa última parte se refere ao antimachia, conhecido como anticristo pelas religiões, o homem do pecado. Embora tenham havido milhares de opositores de Yeshua desde o primeiro século até hoje, há um opositor em especial que ainda vai se levantar nos últimos minutos da vida terrena. Ele será o opositor por excelência, o opositor supremo de Yeshua. Ele resolverá questões que ninguém conseguiu resolver e se endeusará a si mesmo aos olhos do mundo. Ele também possui chifres longos, como o íbex da visão de Enoque. Ao que tudo indica, como já foi dito anteriormente, o íbex prefigura a Kehilá e não necessariamente Yeshua. O íbex simboliza a comunidade dos santos, o corpo de Machia. Mas o homem do pecado também gozará de grande autoridade. Ele será o líder terrestre que a classe religiosa de Israel sempre quis e nunca teve. Mas essa parte foi vedada a Enoque, pois eram revelações distantes demais, até mesmo para ele. Ainda haveriam outros profetas além dele para falar sobre isso. Enfim, toda essa revelação que Deus mostrou ao maior justo da antiguidade fazia jus ao nível de santidade no qual ele se encontrava. Vemos dentro do próprio texto bíblico que Deus sempre mostrou aos mais justos, dentre seus servos, coisas e eventos de tempos distantes, como fez com Daniel. Acontecimentos que eles não iriam vivenciar aqui na terra, mas que eles receberam a honra de conhecer para poderem instruir seus descendentes a temerem a Deus da forma correta. Porque pensa comigo, qual é a lógica de Deus dar revelações de tempos tão distantes para as pessoas? Enoque, Moisés, Abraão, Davi, Daniel, Ezequiel, todos esses viram coisas futuras distantes demais do tempo que eles viveram. Qual é a lógica que há nisso, se eles não estariam vivos aqui na Terra para verem isso? A lógica é a transmissão e confirmação do legado. Yah não fez isso por eles, mas fez por nós. Um profeta confirma o outro, e assim fica estabelecido que tudo isso que foi dito veio do mesmo Deus e que tudo é verdade e que tudo realmente é profecia vinda de Deus que vai acontecer. Um profeta confirma o outro, um justo confirma o outro. Um recebe uma revelação, o outro recebe mais ou menos a mesma coisa vista de outra forma, e um confirma o outro. E no fim das contas entendemos que realmente é tudo de Deus. Ao mostrar parte dos eventos futuros aos seus justos, Yah mantém a veracidade de tudo que está para ocorrer, e assim recebemos a certeza de que tudo que Deus falou realmente é verdade. Aquelas revelações profundas que Daniel recebeu foram basicamente as mesmas que Enoque recebeu, só que em número mais reduzido. Não é necessário que todos os profetas vejam exatamente tudo da mesma forma. A um é dado de um jeito e a outro é dado de outro jeito. Uma parte a um, outra parte a outro. É assim que Deus faz. Deus não dá todo o conhecimento revelado a uma pessoa. Ele dá uma parte a um e outra parte a outro. E fica estabelecido então que todos eles são representantes do mesmo único Deus. E que tudo isso que foi dito realmente vai acontecer.
É assim que Deus trabalha em termos de revelação. Conclusão. Mais uma vez isso nos dá a certeza de que Enoque é o profeta mencionado por Yehudá, Judas, da penúltima epístola bíblica. O sétimo depois de Adão. É ele mesmo, o mesmo citado na epístola, e que vislumbrou as mesmas coisas que Moisés, Daniel e Ezequiel. Todos juntos convocando o ser humano a dar mais valor ao livro de Enoque como texto revelado, o qual realmente é. É ele que nos esclarece coisas espirituais importantes que nos foram omitidas pelos mandatários do sistema religioso. Tudo que o compêndio chamado Bíblia não explica com clareza, o livro de Enoque explica e confirma. Bíblia sem livro de Enoque é revelação incompleta. É preciso que a pessoa aprenda isso. Amém? No próximo estudo, dos capítulos 90 e 91, Enoque reúne seus filhos e entrega a exortação digna de um justo. Palavras típicas de quem conhecia a Torá antes de haver Torá na terra. E são estas palavras que nos dão mais vontade de abraçar a retidão e andar com Deus ainda mais. Até o próximo estudo.